Antes de mergulharmos nessa jornada arrebatadora, já deixe seu like, se inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está ouvindo nossa história e prepare-se para se emocionar. Em um gesto de crueldade inesperada, Otávio decidiu expulsar a esposa e o filho de casa para poder ficar com sua amante. Sem demonstrar qualquer preocupação com o sofrimento que provocaria, ele virou o mundo de sua família de cabeça para baixo, revelando uma traição que deixaria marcas profundas e uma dor que jamais seria esquecida. Carla, até então, estava acostumada à sua rotina. Todas as manhãs, ela preparava o café para a família, certificava-se de que Daniel, seu filho de 6 anos, estivesse pronto para a escola e saía para fazer as compras do dia. Podia parecer uma vida comum para muitos, mas para ela era um universo repleto de pequenas alegrias. Naquele lar, Carla apreciava a estabilidade que acreditava ter construído ao lado de Otávio, homem a quem dedicou anos de amor e lealdade. Naquela manhã em particular, tudo parecia dentro da normalidade. O céu estava limpo, o ar fresco e Carla sentia-se em paz enquanto voltava para casa com as sacolas. Um dia banal, ou ao menos era o que pensava. Entretanto, ao chegar à porta, algo estranho despertou sua atenção. A porta estava entreaberta, algo muito incomum, pois Carla sempre a trancava antes de sair. Um arrepio tomou conta dela, mas ela logo tratou de ignorar o temor, imaginando que Otávio poderia ter voltado mais cedo e esquecido de trancar. Carla abriu a porta devagar e entrou. O que encontrou foi um silêncio perturbador. Geralmente a casa era cheia de vida, a TV ligada, o barulho típico de quem faz alguma tarefa doméstica, mas naquele instante, tudo parecia mergulhado em um vazio ensurdecedor. A inquietação de Carla se acentuou, mas ela se forçou a acreditar que estava tudo bem. Deixou as sacolas na cozinha e seguiu em direção à sala. Foi então que ela parou de supetão ao dobrar o corredor. O coração deu um salto ao ver Otávio sentado no sofá, acompanhado de outra mulher. O rosto daquela estranha, que Carla jamais tinha visto, ostentava uma expressão difícil de decifrar. Porém, o mais chocante foi notar que Otávio não demonstrava surpresa alguma em ser flagrado. Ele a observava como se esperasse por aquele encontro, como se aquilo fosse inevitável. Quem é ela? A pergunta escapou da boca de Carla quase sem que ela percebesse. Havia descrença em sua voz, mesclada a um fio de medo, pois algo terrível parecia prestes a surgir. Otávio não hesitou. Com uma frieza que Carla jamais conhecera nele, respondeu: "Esta é Renata, minha namorada." Aquelas palavras fizeram Carla sentir como se o chão desaparecesse sob seus pés. Era como se o mundo ao redor se partisse em 1000 fragmentos. Namorada? Como poderia? Eles estavam casados havia quase uma década. Como ele podia dizer algo assim, com tamanha naturalidade? Quer dizer que está me traindo? Perguntou, em um fio de voz trêmulo. Otávio não respondeu de imediato. Ergueu-se do sofá e caminhou até Carla. Porém, aquele homem que se aproximava não era o mesmo com quem ela havia compartilhado uma vida. Parecia distante, frio, como se uma barreira invisível os separasse. "Carla." Ele começou com tom neutro e impessoal. "Eu quero o divórcio. Renata e eu estamos juntos há algum tempo e não desejo manter este casamento. Quero que você e Daniel saiam daqui o quanto antes." Cada sílaba bateu em Carla como um golpe violento. Ela permaneceu imóvel, tentando absorver cada palavra que ecoava na própria mente. Divórcio. Saiam daqui. Otávio planejava jogar fora a família que haviam construído como se fosse um obstáculo em seu caminho. Sentimentos de raiva, decepção e uma tristeza imensa se misturaram em Carla, enquanto ela encarava o marido, esperando alguma explicação, um pedido de desculpas, uma fagulha de remorso, qualquer coisa que tornasse aquele momento menos surreal.
Mas Otávio manteve-se impassível, sem esboçar mínima empatia ou remorso. Passou por Carla como se ela fosse apenas uma estranha e foi até a cozinha, deixando-a para trás, paralisada pela dor e pela incredulidade. Renata, que assistira à cena em silêncio, apenas lançou um olhar de difícil leitura para Carla. Poderia ser pena ou satisfação. Carla não sabia dizer. No entanto, naquele instante, ela não se importava com a expressão da outra. A mente ainda estava presa ao que Otávio dissera e ao que aquilo significava para o futuro dela e de Daniel. Quando Otávio voltou, trazia um copo d'água que entregou a Renata com uma gentileza que Carla não testemunhava havia muito tempo. Isso a machucou ainda mais, como uma faca sendo cravada em seu coração. A estranha agora ocupava o lugar que um dia fora dela. Procurando forças de onde não tinha, Carla questionou em voz baixa e vacilante: "E o Daniel? O que pretende dizer a ele?" Otávio pareceu refletir sobre a pergunta, mas sua resposta foi tão indiferente quanto as demais. "Vou explicar que as coisas mudaram. Ele vai entender." Carla repetiu incrédula. "Ele é apenas uma criança. Como pode compreender que o pai o está descartando desse jeito?" O silêncio que se instaurou foi ainda mais avassalador. Sem esperar por respostas, Carla se virou e saiu em direção ao quarto de Daniel. Encostou-se na porta, tentando conter as lágrimas que ameaçavam jorrar. Precisava ser forte por ele, precisava lutar para protegê-lo, pelo menos por mais algum tempo, dessa realidade cruel. Naquele instante, Carla percebeu que nada mais seria como antes. O homem a quem dedicou anos de afeto e parceria mostrava-se um estranho. Ela ficou ali, imóvel, tomada por uma sensação de perda absoluta, enquanto se perguntava como recomeçar depois de ter toda a sua vida despedaçada em questão de minutos. Carla não fazia ideia de onde ir depois de ouvir Otávio exigir que ela e Daniel saíssem de casa. Sentia-se uma intrusa no próprio lar. Como uma exilada, juntou o que pôde: roupas, documentos importantes, alguns brinquedos para o filho. Daniel, com apenas 6 anos, não entendia a profundidade do que estava ocorrendo, mas ao ver a expressão abatida da mãe, compreendeu que havia algo muito errado. Sem família próxima em quem se apoiar, Carla relembrou de uma casa antiga, herdada do pai, na qual ela quase nunca pensava. Ficava em um bairro simples e afastado, em um estado de conservação discutível. Otávio sempre se referiu ao lugar de forma pejorativa, como um puxadinho imprestável. Mas diante da falta de alternativas, para lá, ela se dirigiu com Daniel. O trajeto foi curto, mas cada quilômetro parecia uma eternidade. Ao chegar, Carla estacionou em frente à casa. Viu-se diante de um pequeno imóvel, de paredes desgastadas e pintura descascada. O jardim, um dia bem cuidado, agora se encontrava tomado por ervas daninhas e plantas desordenadas. Enquanto Daniel encarava a nova morada com curiosidade, Carla se recordou de sua infância e sentiu uma mistura dolorosa de saudade e apreensão. Depois de um suspiro trêmulo, ela abriu a porta da frente. Um odor de mofo e poeira invadiu o ambiente escuro. As janelas estavam todas fechadas, impedindo a entrada da luz do sol. Sobre os móveis havia lençóis brancos, e as paredes, antes decoradas, agora pareciam vazias e melancólicas. Daniel, como todas as crianças, explorava os cômodos com cautela e curiosidade, abrindo portas e espiando dentro dos armários. Carla o observava em silêncio, tentando conter o desespero. Não havia eletricidade nem encanamento confiáveis. Haveria reparos e mais reparos a fazer. Mas mesmo em meio àquele caos, sentia que finalmente tinha um canto para chamar de seu, mesmo que provisório. Eles gastaram o restante do dia limpando o que podiam. Retiraram panos empoeirados, abriram janelas, deixaram o ar fresco circular. Daniel exauriu-se rápido e dormiu abraçado a um dos brinquedos trazidos na mudança.
Enquanto o menino repousava, Carla se permitiu chorar. Sentada em um sofá velho que um dia pertenceu ao pai, derramou lágrimas contidas desde que saíra da casa onde fora feliz, ou pensava ter sido. Chorou por si mesma, pelo filho, pela traição de Otávio. Chorou por perceber que teria de se reerguer sem ter tempo para se lamentar. Contudo, as lágrimas foram gradativamente dando lugar a uma sensação de determinação. Ela não permitiria que seu mundo terminasse ali, entre destroços de uma vida que não tinha mais volta. Precisava transformar aquela velha casa em um lar. E naquela noite estranhamente calma, Carla decidiu que não deixaria a adversidade vencer. Enxugou as lágrimas, lançou um último olhar ao redor do lugar e prometeu a si mesma que, por Daniel, superaria todos os obstáculos. Edenti. Os dias seguintes foram marcados pela rotina exaustiva de limpar e arrumar a casa. Pela manhã, Carla acordava cedo, preparava algo para ela e Daniel comerem, e quando o filho saía para a escola, ela continuava a organizar cada canto do imóvel, levantando uma nuvem de poeira que parecia não ter fim. Em um fim de manhã, enquanto retirava um saco de lixo para a rua, Carla notou uma senhora de cabelos brancos e expressão acolhedora aproximando-se pelo portão. Ela se apresentava lentamente, passos curtos, trazendo consigo uma pequena cesta de vime. "Bom dia, minha filha. Sou Dona Laura, sua vizinha. Notei que se mudaram há pouco e decidi trazer umas coisinhas." Havia uma simpatia genuína no rosto dela. Carla, surpresa e emocionada, convidou-a para entrar. A cozinha ainda estava bagunçada, mas Dona Laura não pareceu se importar nem um pouco. Sentou-se à mesa enquanto Carla lhe servia café. A conversa fluiu como se conhecessem há tempos. Dona Laura falava sobre o bairro e as histórias que rondavam cada esquina. Mencionou também ter conhecido o pai de Carla, ressaltando o quanto ele era gentil e solícito. Carla sentia que, de forma inesperada, encontrara ali alguém com quem dividir o peso que carregava. Parecia incrível como, às vezes, a vida reservava pessoas especiais para nos amparar nos piores momentos. O olhar de Dona Laura transmitia sabedoria e um calor humano que Carla não via há muito tempo. Daniel, que até então brincava no quintal, apareceu em busca de algo para comer e acabou fisgado pelos quitutes que Dona Laura trouxera em sua cesta. A idosa logo cativou o garoto com histórias sobre passarinhos que visitavam sua janela ao amanhecer e sobre como o pai de Carla costumava cumprimentá-la quando ela passava pela calçada. A partir daquele dia, Dona Laura passou a aparecer frequentemente. Sempre chegava com alguma coisa: frutas do quintal, bolo recém-assado ou apenas sua disposição em ouvir e ajudar. Nascia ali uma amizade que enchia de esperança o coração de Carla. Era curioso como uma simples conversa ou um sorriso solidário podiam tornar suportável um fardo que, sozinha, ela teria tanta dificuldade em carregar. No entanto, Carla percebia que Dona Laura não morava sozinha. Havia um homem que saía diariamente pela manhã cedo e voltava tarde da noite. A princípio, Carla não deu atenção, mas notou que aquele indivíduo se chamava Ricardo e aparentava ser uma pessoa séria, talvez introspectiva demais. Ele era filho de Dona Laura e aparentemente pouco saía de casa por lazer. Todo o foco dele estava no trabalho e nos cuidados com sua filha pequena, a quem Carla sequer tivera chance de ver de perto. Porém, em uma tarde, esse cenário se transformou por completo. Carla regava as plantas à frente de casa quando avistou Ricardo segurando nos braços uma menininha de cachos dourados no quintal ao lado. Ela soltava risadinhas, balançando as perninhas curtas, enquanto o pai girava, brincando de aviãozinho. A expressão de Ricardo era pura alegria, um contraste gritante em relação à postura sempre fechada que Carla percebera nas raras vezes em que o vira passar pelo portão. O nome da criança era Laila, algo que Carla descobriu alguns dias depois.
E ao observá-la, Daniel ficou curioso, aproximando-se da cerca para puxar conversa. Layla, igualmente curiosa, foi até ele, segurando uma boneca pela mão. Quando Ricardo notou a interação, veio buscar a filha, mas não sem antes trocar um aceno contido com Carla. Aquilo foi o início de uma discreta aproximação, ainda que pairasse no ar certa reserva. Com o tempo, Carla passou a notar em Ricardo a figura de um trabalhador incansável. Ele saía de casa antes do amanhecer e só voltava à tarde. Dona Laura mencionara que ele tinha 2 empregos para dar conta das despesas e do sustento de Layla. A mãe da criança falecera de forma trágica, o que tornava a vida de Ricardo ainda mais sobrecarregada. Esse detalhe, inclusive, explicava o modo protetor e fechado com que ele se relacionava com o mundo. Certa tarde, Carla voltava do mercado com sacolas pesadas. O sol estava a pino e cada passo parecia um desafio. Ricardo surgiu ao seu lado como um fantasma silencioso, pegou algumas das sacolas sem dizer nada e carregou até a cozinha da casa de Carla. Deixou-as no chão e fez menção de se retirar. "Obrigada", balbuciou Carla, pegando-o de surpresa. Ele acenou em resposta, o olhar sério, mas sem ser hostil. Esse simples gesto foi o suficiente para plantar na mente de Carla a sensação de que, por trás daquela muralha, havia um homem de bom coração, apenas machucado por tantas perdas. Com o passar das semanas, trocaram poucas e curtas palavras. Ainda assim, o clima de cordialidade entre eles se estabeleceu e Carla passou a reconhecer nele uma presença segura e atenta. Qualquer necessidade, Ricardo surgia para ajudar de maneira silenciosa e contida. Essa rotina de aproximação gradual foi interrompida quando Layla adoeceu. A princípio, pareceu apenas uma gripe, mas em poucos dias o quadro se agravou. A febre subiu e a menina passou a ter dificuldades até para se levantar da cama. Dona Laura, embora frágil, se desdobrava nos cuidados, preparando remédios caseiros e ficando ao lado da neta nas noites mais difíceis. Entretanto, nada parecia surtir efeito. A cada dia, Layla definhava um pouco mais e Ricardo, impotente, passava as noites ao lado dela, praticamente sem dormir. Quando o estado da menina piorou drasticamente, Ricardo decidiu levá-la ao hospital, mesmo com os parcos recursos financeiros. Dona Laura o acompanhou, ignorando os próprios limites. Carla ofereceu ajuda, mas Ricardo, orgulhoso e acostumado a carregar o peso do mundo, recusou de forma educada. No hospital, Layla fez exames e, após horas de espera, o médico trouxe um diagnóstico devastador. A criança tinha um problema raro nos rins e precisaria de transplante urgente. Além disso, todo o tratamento pós-operatório e suporte custaria uma fortuna que Ricardo, mesmo trabalhando dobrado, não conseguiria jamais arcar. Foi naquele momento que Carla, ao ver o desespero no rosto de Ricardo e de Dona Laura, recordou-se de algo que seu pai mencionara em seus últimos dias de vida. Havia um investimento misterioso, algo que ele fez às escondidas e que talvez pudesse um dia servir de suporte a ela em um momento crítico. Mas Carla jamais dera muita atenção a esse assunto. Agora tudo parecia encaixar-se de forma surpreendente. Determinada, ela revirou papéis guardados em um baú no sótão, um lugar que sequer tivera coragem de limpar desde que chegara à casa. Entre os documentos amarelados pelo tempo, Carla encontrou registros de investimentos feitos por seu pai que, ao longo dos anos, haviam se multiplicado de maneira considerável. O valor era muito maior do que ela podia imaginar. Em meio a lágrimas de emoção e saudade, percebeu que aquele dinheiro poderia ser justamente o que salvaria a vida de Layla. Carla foi até Dona Laura, carregando a pasta de documentos. Contou, emocionada, como seu pai fora prevenido e que deixara aquela herança a qual ela, até então, desconhecia em detalhes. Explicou que queria usar o dinheiro para custear a cirurgia de Layla e bancar seu tratamento. Dona Laura ficou sem palavras,
as lágrimas rolando por seu rosto, enquanto Ricardo, em pé, lutava contra o orgulho e a emoção. Ele tentou resistir, dizendo que não podia aceitar tamanha ajuda, mas ao olhar para Layla, tão indefesa, viu-se encurralado pela própria necessidade. Aqueceu, agradecendo com um semblante pesado, como se o peso do mundo pousasse ainda sobre seus ombros. Com a herança, Carla bancou a cirurgia de Layla, garantindo a melhor equipe médica. Os procedimentos foram arriscados e demorados, e Ricardo segurou a mão da filha a cada segundo, sem desgrudar. Carla e Dona Laura esperavam com o coração na boca do lado de fora. Quando o médico finalmente saiu, informando que a cirurgia fora um sucesso, o alívio se espalhou pelo corredor como um sopro de esperança. Ali, no hospital, Ricardo desabou em lágrimas silenciosas, abraçando Carla e Dona Laura. Já não havia barreiras ou formalidades, apenas a gratidão por ver Layla com chances reais de sobreviver e voltar a ser a menina cheia de vida de sempre. As semanas de recuperação de Layla trouxeram um clima de cauteloso otimismo àquele pequeno grupo que se formara. Aos poucos, ela recobrava a vitalidade e as visitas ao hospital iam diminuindo. Vê-la sorrir novamente era um bálsamo para o coração de Ricardo, que parecia pela primeira vez em muitos anos capaz de respirar sem sentir uma angústia sufocante. Carla continuava presente, auxiliando no que fosse preciso. Dona Laura, por sua vez, se mostrava cada dia mais apegada a Daniel, a quem considerava como um neto de coração. A sensação de família, que Carla julgava ter perdido para sempre quando Otávio a expulsou, agora florescia em torno dela de uma forma completamente nova e inesperada. A presença constante, o compartilhamento de desafios e alegrias, a cumplicidade que foi crescendo a cada sorriso ou lágrima, tudo isso aproximou Carla e Ricardo de modo inevitável. Sem que percebessem, algo mais forte começava a se estabelecer entre eles. Certa tarde, Carla e Ricardo estavam no quintal, conversando enquanto cuidavam das plantas. O sol poente pintava o céu de tons laranja e rosados. Ela notou um leve sorriso no rosto de Ricardo, que arrancava ervas daninhas com afinco. Ele nunca fora de grandes gestos, mas desde a melhora de Layla, tornara-se um pouco mais receptivo. Em determinado momento, Carla parou de falar. Ficou em silêncio, observando Ricardo. Percebeu a ternura nos olhos dele, mesmo que ele mantivesse aquela postura reservada. Seu coração acelerou, tomado por um calor que ela não sentia havia muito tempo. Talvez estivesse se apaixonando. Ricardo, por sua vez, também não conseguia mais fingir que via Carla apenas como a bondosa vizinha que salvou sua filha. Havia algo na gentileza dela, no modo como falava com Layla e Dona Laura, que rompia todas as couraças que ele erguera ao longo da vida. Uma noite, depois de colocar Layla para dormir, Ricardo apareceu à porta da casa de Carla. Ela, surpresa, o convidou a entrar. Sentaram-se na varanda, iluminada por uma lâmpada fraca. Uma brisa fresca soprava, carregando o perfume das plantas que eles próprios cultivaram. Carla sentiu que ele trazia algo preso na garganta, mas não quis pressioná-lo. A vida já fizera isso o suficiente. Foi Ricardo quem, numa iniciativa tímida, segurou a mão de Carla. Eu não sei direito como dizer, mas se não fosse você, não sei se Layla estaria aqui hoje. A voz dele saiu embargada. Eu não sei se consigo demonstrar tudo o que sinto, mas eu me importo com você, de um jeito que eu não esperava. O coração de Carla disparou. Há meses vinha se segurando por medo de enfrentar outra decepção. No entanto, ela também sentia algo intenso por ele, algo que não pôde reprimir. Ricardo, ela começou, sem saber exatamente como prosseguir. Você foi a primeira pessoa que me estendeu a mão quando eu precisava, mesmo que de um jeito silencioso. E agora, eu também me importo. Muito. O olhar de Ricardo se tornou mais suave. Ele envolveu Carla em um abraço, e ali, sob as estrelas,
Eles trocaram o primeiro beijo. Foi um momento singelo, sem grandiosidade cinematográfica, mas carregado de significados para ambos. Carla, que fora expulsa de casa com o filho, sentia agora que tinha encontrado um lugar onde seu coração se ancorava em segurança. Ricardo, que vivera tanto tempo enclausurado em suas dores, enxergava a chance de recomeçar. Com o passar dos dias, o relacionamento de Carla e Ricardo se fortaleceu. Não era uma paixão avassaladora, mas um amor construído dia após dia, em pequenas demonstrações de cuidado e companheirismo. Daniel e Laila tornaram-se amigos inseparáveis e Dona Laura, claro, comemorava discretamente ver a felicidade estampada no rosto de todos. Ainda assim, um fantasma do passado rondava a mente de Carla: Otávio. Apesar de toda a dor que passara, às vezes ainda se lembrava de como tudo se desfez em um piscar de olhos. Em algumas noites, acordava sobressaltada, recordando o momento em que o marido a expulsou, mencionando o nome de Renata sem remorso. Em parte, temia que ele aparecesse novamente para reivindicar algo ou pior, machucar Daniel emocionalmente. Contudo, a vida seguiu. A rotina de Carla e Ricardo consistia em acordar cedo, arrumar as crianças para a escola, cuidar da casa, do trabalho e acompanhar Laila nas consultas de acompanhamento pós-transplante. Havia uma tranquilidade doméstica que para Carla era algo inédito. Uma sensação de paz que jamais tivera, mesmo quando acreditava que seu casamento com Otávio era sólido. Por ironia do destino, o encontro inevitável com Otávio se deu em uma noite em que Carla e Ricardo resolveram sair para jantar em um restaurante simples, mas aconchegante. Queriam comemorar discretamente a melhora de Laila e o fato de que, finalmente, conseguiam respirar aliviados. Assim que entraram no salão, Carla sentiu o corpo gelar. Em uma mesa perto da janela, lá estava Otávio, acompanhado de Renata. Os dois pareciam muito próximos. Otávio percebeu Carla, e por um segundo, a expressão confiante dele vacilou. Ricardo sentiu Carla se contrair, então pousou a mão suavemente em seu braço, como que para transmitir segurança. Eles passaram perto da mesa de Otávio e Renata, que imediatamente pararam de conversar. A tensão era palpável. Carla chamou Otávio, levantando-se com evidente hesitação. Ela se virou lentamente. O homem que um dia fora seu marido, agora lhe parecia estranhamente pequeno, quase irrelevante. Ainda assim havia um longo histórico entre eles, e aquele passado não sumiria num passe de mágica. Não esperava te ver aqui, disse Otávio, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. Carla encarou-o com serenidade, algo que a surpreendeu. Em outro tempo, talvez ficasse desnorteada, mas agora sentia-se forte, equilibrada pela presença de Ricardo. Pois é, estou jantando com meu companheiro. Ela gesticulou em direção a Ricardo, que se mantinha em silêncio, mas com uma postura firme de quem não recuaria diante de nada. Renata abaixou o olhar, parecendo desconfortável. Otávio, sem saber o que fazer, deu um suspiro. Então, você seguiu em frente. Carla assentiu. Sim, segui. E você? Otávio olhou para Renata, depois para Carla. A expressão dele misturava surpresa e possivelmente arrependimento. Mas não havia nada que pudesse dizer para apagar o passado. Com os lábios crispados, ele respondeu: sigo também, de um jeito ou de outro. Carla não prolongou a conversa. Sentia que não devia nada a ele, nem sequer explicações sobre sua nova vida. Então, voltou-se para Ricardo, que a olhava com ternura, e juntos caminharam até a mesa reservada. Por um instante, Carla quase podia ouvir o coração batendo acelerado, mas, ao se sentar, sentiu a tensão se dissipar. O passado estava lá, sentado perto da janela, mas ela não. Ela vivia o presente.
com a pessoa que lhe ofereceu um amor sincero, surgido em meio às tempestades, mas que agora florescia em terreno fértil. O jantar prosseguiu com conversas leves e risadas, uma forma de celebrar a vida que continuava a surpreendê-los, oferecendo novos começos a quem estava disposto a enfrentar seus próprios medos. Quando saíram, Carla não olhou para trás, pois sabia que finalmente estava livre das correntes que um dia a prenderam a um relacionamento frágil. E assim, de mãos dadas, Carla e Ricardo voltaram para casa naquela noite, prontos para continuar escrevendo a história que construíram com base na confiança, no apoio mútuo e no amor que brotou em circunstâncias improváveis. Ela agora compreendia que não importava o que houvesse nas sombras do passado, seu coração encontrara um lugar seguro para recomeçar. Use um tom intenso e dramático, com cortes secos e cenas emocionantes. A esperança renasceu das cinzas para Carla, que em silêncio agradecia pelos tropeços da vida terem, curiosamente, mostrado um caminho mais verdadeiro. Por trás de cada gesto, ela sentia a presença do pai, aquele que, mesmo ausente, garantira a herança que um dia salvaria alguém querido. O que era dor transformou-se em aprendizado. E Carla percebia que, às vezes, o renascimento chegava de forma discreta, porém profunda. Agora, ela tinha sua nova família: Daniel, Dona Laura, Laila e, claro, Ricardo. Formavam um pequeno núcleo iluminado pela certeza de que, quando o amor é sincero, supera medos, traições e até as próprias limitações impostas pelo destino. Em cada sorriso de Laila, em cada brincadeira de Daniel, em cada abraço de Ricardo, Carla sentia que, finalmente, encontrara uma razão para voltar a acreditar em dias melhores. E assim seguiam prontos para enfrentar qualquer turbulência que viesse, pois, ao lado de quem verdadeiramente se importa, cada desafio transforma-se numa chance de crescer e de reforçar laços que nenhum sofrimento consegue romper. Fim.